Boa noite, boa noite. Esse aqui é um problema sobre otimização. Vamos ver, né? Como é que a gente consegue resolver isso aqui. Diz assim o seguinte, né? Ache a área do maior retângulo que possa ser inscrito. Quer dizer, que possa ser colocado dentro, né? Inscrito numa circunferência de raio 1 metro. Então, primeira coisa, né? Aí você vê um círculo, tem que ter um retângulo, faça seu desenho, tá? Ok, eu vou fazer aqui meu desenho, já tenho pronto aqui. Ok. Aí, o desenho que eu fiz. Aí, tem um circulinho aí. Ok. Antes de falar a solução, né? Deixa eu esconder isso aqui. Bom, tem um círculo. Essa linha vermelha é o raio. Aqui também, mede 1 metro, certo? Ok. O retângulo seria esse aqui, né? Que estou apontando aqui. Bom, a área do retângulo é base vezes altura. Base vezes altura. Ok, eu podia dar uma letra aqui. A base aqui, colocar uma x e aqui a altura pode colocar y, tá? Bom, de alguma maneira eu quero simplificar e só para não complicar, coloquei somente aqui x e aqui coloquei daqui da metade do retângulo para cima y, certo? Bom, então o que eu quero calcular? A área solicitada seria 2 vezes x, que é o tamanho da base, x, né? X, 2 vezes x, mais 2 vezes 2 vezes y, certo? Y mais y. Essa é a área que eu quero calcular. Mas se você vê, todas as nossas técnicas para calcular área máxima ou volume máximo, tudo envolve a derivada de uma variável só. Olha só, aqui tem duas, duas. Então, preciso reescrever isso aqui como uma função de uma única variável. Eu quero achar o valor máximo de A, isso que eu quero, tá? Para algum valor de x ou y, certo? Mas eu preciso de uma letra só, não preciso de duas, tá? Porque eu sei somente técnicas de derivação de uma única incógnita, né? Uma única variável. Então tem que achar uma relação entre x e y para que eu possa obter y em função de x ou x em função de y. E, quer dizer, aqui fica somente uma incógnita, uma variável, tá? E aí como que a gente faz, né? Bom, então a área solicitada é o maior valor, né? É o maior valor de isso aí. Bom, só que se você observa, isso aqui mede 1, isso aqui mede y, e essa quantidade aqui daqui para cá mede x. Com isso você tem uma grande vantagem. Se isso aqui mede x, y, estou num triângulo retângulo. Eu sei pelo teorema de Pitágoras que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Aí está, né, pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que x quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Então, primeira coisa que você vai entender para fazer um problema de otimização, faça o desenho, coloque variáveis, tal, ok? Qual é a função que você quer maximizar ou minimizar? E aqui está. Depois disso, tente achar uma relação entre as variáveis aqui, entre elas, para que você possa escrever isso, a sua formulinha que você quer maximizar ou minimizar, em função de uma única incógnita, em função de uma única variável. Aqui tem duas. Então, aí, pelo que a gente fala, por exemplo, aqui, né? Eu tenho as duas variáveis se relacionam dessa maneira. Pronto, daqui vou isolar o x ou o y. Aqui isolei o y, tá? Coloquei x ao quadrado para cá. Aqui tem y ao quadrado. Então, tem y igual a mais ou menos, né? Quadrado passa como raiz, mas aqui tem mais ou menos. Só que tem um detalhe aqui. As quantidades de distância aqui, x e y, são maiores ou iguais que zero. São maiores ou iguais que zero. Portanto, isso aqui, o sinal menos não faz sentido aqui. Então, eu tenho y igual a isso. Pronto. Então, agora isolo. Não, agora eu vou substituir, né? Tira isso aqui. A nossa fórmula era 4x vezes y. Só que y aqui vale isso. Opa, deixa eu diminuir aqui o tamanho.
Ok? Nossa formulinha era 4xy aqui, ó. Então, nossa formulinha agora se transforma em 4xy, que é isso. Agora tem outro detalhe a mais, que você tem que obter daqui. É o domínio da sua função, tá? A nossa função é essa aqui. E você vai obter dos dados que você colocou. Se você observa x, aqui, essa distância do centro até aqui vale x. No máximo, x não pode, né? No máximo pode ser 1. Não pode ser x maior que 1. Não é maior que 1. No máximo é 1. E outra, x é um número maior ou igual que 0. Certo? Pode ser 0. Mas não é negativo, tá? Então, com isso, x é um número maior ou igual que 0 e é menor ou igual que 1. Então eu tenho aqui ó, o seguinte, né? X é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. É um número entre 0 e 1. Claro que você observa, né? Olha, aqui está a formulinha. Se x vale 0, olha aqui eu teria 0, então a área vale 0. Que é uma área bem não interessante, né? Se x vale 0, você tem a base, vai ser 0 também, e a altura vai ser toda essa linha vermelha aqui, o diâmetro, né? Ok? E não é interessante, né? Ok? Finalmente, essas são as observações que eu tenho que colocar. Calcula a derivada. Bom, a derivada disso, usei a regra do produto. Ok, aqui está. Fiz tudo isso. Aqui está. Você confere aos poucos o que eu fiz aí. Ok? Opa, antes de pular aqui. Cheguei aqui. Aqui você pode ter chegado aqui. Mas eu abri um pouquinho mais isso aqui. Para que fique assim com fatores lineares. Quer dizer, x menos alguma coisa, x mais alguma coisa. Essa é a derivada, tá bom? Essa é a derivada. Eu vou diminuir mais um pouquinho só. Opa. A derivada pode ser essa aqui, tranquilamente, tá? Só que para os meus propósitos, para saber o sinal da derivada, isso que eu quero agora, ok? Eu expandi mais um pouquinho. Isso aqui abri em fatores, ok? Lineares, tá? Bom, outra coisa. Quando que isso vale zero, né? Isso vale quando x é igual a raiz de 2 sobre 2. Ou quando x é igual a menos raiz de 2 sobre 2, tá? Ok? Então vou escrever assim, opa. Note que, ou note que f' de x é igual a zero somente quando x é igual a raiz de 2 sobre 2. Só nesse momento. Por que somente nesse momento? Espera aí. Aqui deveria ter outra raiz, x igual a menos raiz de 2 sobre 2. E aqui x raiz de 2 sobre 2. Duas raízes. Só que nosso domínio lembra, está entre 0 e 1. Ok? Menos raiz de 2 sobre 2 não conta para nós, tá? Pronto. Então vou analisar no domínio de 0 até 1 o que acontece. Em raiz de 2 sobre 2, a derivada vale 0. Antes, entre 0 e raiz de 2 sobre 2, e raiz de 2 sobre 2 e 1, o que acontece? É só analisar o sinal aqui. Eu fiz a continha aqui. Deixa eu ver aqui. Se x é maior que raiz de 2 sobre 2, que é esse aqui número maior, que esse aqui, então isso é positivo. Bom, isso aqui vai ser positivo também, positivo, e aqui tem negativo. Então, se x é maior que raiz de 2 sobre 2, aqui, o sinal é negativo. Se x é menor que a raiz de 2 sobre 2, aqui, negativo, perdão, menor que a raiz de 2 sobre 2, menos um número maior que x, né? Então isso dá negativo. Bom, deixa eu ver que eu coloquei isso. Isso aqui dá positivo. É um número próximo de raiz de 2 aqui. Então positivo, mais positivo, positivo, aqui positivo mesmo, aqui negativo. Só que aqui x é menor que raiz de 2 sobre 2. Então esse aqui é negativo.
negativo, positivo, positivo e negativo. Isso que eu coloquei aqui, ó. Certo? Certo, aqui positivo. Então aqui cresce e depois decresce. Portanto, no ponto, né? Quando x igual a raiz de 2 sobre 2, temos um máximo relativo. Sendo que nos extremos eu tenho mínimo, porque em 0 e 1, né? Vamos escrever se temos um máximo relativo. Bom, agora eu vou calcular a área nesse valor, tá? Nesses valores, tá? A gente já sabe alguns valores, tá? Quando x vale 0, tudo isso vale 0. Quando x vale 1, quer dizer, nos extremos, né? Aqui e aqui. 1 aqui, menos 1, 0, tudo vale 0 também. Agora, quando x vale raiz de 2 sobre 2, isso vai valer quanto? Deixa eu colocar aqui. Se você faz a conta, isso seria 2, né, ao quadrado seria 2 e aqui 4. 2 sobre 4, 1. 1 meio. 1 menos 1 meio, raiz de 1 meio. Bom, faz a conta. Resposta é 2, tá? Bom, então a área é 2, ok? Quando eu tenho isso aqui, vale a raiz de 2 sobre 2. Ok, o problema termina aqui. Só que eu queria um detalhe a mais, tá? Quer dizer, quando x vale a raiz de 2 sobre 2, eu tenho um máximo, certo? Se você colocar raiz de 2 sobre 2 aqui, ao quadrado, vai dar 1 meio, tudo vai dar 1 meio. 1 menos 1 meio aqui vai dar 1 meio, né? Raiz de 1 meio vai ser a mesma coisa, raiz de 2 sobre 2. Quer dizer, afinal de contas, tá? Isso acontece quando x, né? Raiz de 2 sobre 2 e y também raiz de 2 sobre 2. Quer dizer, a figura que eu tinha aqui, se você ver, x e y, ambos são iguais. Portanto, tudo isso aqui é um quadrado, tá? Ok? Logo, o retângulo, na verdade, não é um retângulo assim comum, é um quadrado, tá? Ok? Ok. Logo, temos um quadrado. Mas isso já é uma análise a mais, tá? Ok, a resposta aqui. Quando temos um máximo relativo, quando x é igual a raiz de 2 sobre 2, e o valor máximo é esse aqui, 2Q, né? Metros quadrados, claro, né? Porque todas as unidades eram em metros, né? Ok? Temos um quadrado. Essa é a resposta, né? Essa é a resposta. Qual a área máxima? 2 metros quadrados. Perfeito. Então é isso, tá? Ok? Qualquer problema a mais, você me consulta aí. Eu estarei feliz de responder, tá? Tudo de bom para você. Então a gente se vê no próximo encontro.